Lígia Fagundes Telles foi uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX, reconhecida por suas narrativas que exploram o universo psicológico dos personagens e as complexidades das relações humanas. Nascida em 1923, em São Paulo, Lígia começou a escrever cedo e rapidamente se destacou por sua habilidade em combinar o realismo com elementos fantásticos e simbólicos. Aclamada por sua prosa refinada e sensível, ela recebeu vários prêmios ao longo de sua carreira, incluindo o Prêmio Camões, o mais importante reconhecimento literário em língua portuguesa. Sua obra abrange romances, contos e crônicas, sendo marcada por temas como a solidão, o desejo, a morte e as contradições da sociedade. Seminário dos Ratos, publicado em 1977, é uma coletânea de contos que reflete a crítica afiada e o olhar atento de Lígia sobre o comportamento humano e a sociedade brasileira. A obra é composta por 13 contos, cada um com um estilo e uma abordagem distintos, mas com um fio condutor que os une na análise das tensões entre o indivíduo e o coletivo, a opressão e a luta pelo controle. A história que dá título ao livro, Seminário dos Ratos, é uma alegoria que narra uma reunião governamental para resolver uma infestação de ratos, enquanto o caos cresce à medida que os próprios representantes perdem o controle da situação, simbolizando a corrupção e o desgoverno. O livro explora temas variados, desde questões sociais e políticas até dilemas existenciais e introspectivos. Contos como As Formigas e o A Sauna apresentam protagonistas presos em situações sufocantes e perturbadoras, refletindo o contexto de repressão e censura do Brasil durante a ditadura militar. O uso de elementos simbólicos e metafóricos é um traço marcante da narrativa de Lígia, que consegue transitar entre o real e o imaginário para expor as ambiguidades da condição humana. Essa característica confere às histórias uma dimensão que vai além do enredo, provocando o leitor a refletir sobre a realidade em que vive. A importância de O Seminário dos Ratos está na maneira como Lígia Fagundes Telles constrói uma crítica sutil, mas poderosa, das estruturas de poder e das angústias humanas. Publicado em um período de grande tensão política no Brasil, o livro se destaca por usar a ficção para comentar a situação do país, muitas vezes de forma velada. Através de seus contos, Lígia faz uso de personagens comuns em situações extraordinárias para questionar os limites da liberdade e as fronteiras entre opressor e oprimido. A ironia e o absurdo presentes em muitas das narrativas reforçam o tom crítico da obra e a habilidade da autora de capturar as contradições do ser humano e do cenário político. Para concluir, essas são as 5 principais características do livro O Seminário dos Ratos de Lígia Fagundes Telles. Crítica social e política, através de contos alegóricos como O Seminário dos Ratos, Lígia explora as falhas e hipocrisias das estruturas de poder, simbolizando a corrupção e o caos administrativo que o Brasil enfrentava durante a ditadura. Uso de simbolismo e metáforas, a autora recorre frequentemente a elementos simbólicos para representar situações de opressão e angústia, como os ratos que dominam o seminário, refletindo a presença invasiva e descontrolada do autoritarismo. Transição entre o real e o fantástico, Lígia é mestre em misturar elementos realistas com nuances de fantasia e surrealismo, criando narrativas que desafiam a percepção do leitor e que frequentemente revelam uma verdade oculta ou um aspecto sombrio da psique humana. Exploração do universo psicológico, os contos investigam as emoções e os conflitos internos dos personagens, abordando temas como medo, paranoia, desejo e culpa, sempre com uma prosa precisa e elegante. A crítica à repressão e ao controle dos protagonistas muitas vezes se encontram em situações de aprisionamento físico, psicológico ou social, refletindo a falta de liberdade e o cerceamento de direitos durante o período de ditadura militar, mas também trazendo uma mensagem universal sobre a luta por autonomia e voz própria. Esse foi o nosso resumo do livro O Seminário dos Ratos de Lígia Fagundes Telles. Esperamos que tenha te ajudado.